Era aquela dama de vermelho. Quem era aquela mulher que ele conheceu e, segundo ele, era o amor da sua vida? Hoje contaremos a história de Marcos. Marcos é um rapaz de 32 anos de idade, trabalhava no centro da cidade, recebia um bom salário, mas faltava alguma coisa na sua vida, que era uma mulher. Ele ainda não tinha casado, nos seus 32 anos de idade, viu seus irmãos casarem, todos vencerem na vida, inclusive ele venceu na vida profissional, porém a vida sentimental ainda não estava preenchida. E assim aconteceu. Ali no centro da cidade, ele sentava num terminal rodoviário, onde esperava seu ônibus, que fazia o caminho de casa e o caminho do trabalho. Ele sentou ali e avistou uma mulher, vestida de vermelho, com mais ou menos aí uns 50 anos de idade, uma coroa muito bonita, loira, olhos azuis, assim com os cabelos Chanel, parecendo uma italiana. E muito bonita. Ela estava com uma roupa vermelha, tipo aquela que o grupo Ruge usava em seus shows, aquele grupo formado no SBT, que todo mundo já conhece. Ela parecia ali que era a própria Fantine Thor em pessoa. Era muito bonita, muito atraente, e ele começou a conversar com aquela senhora, que não parecia ali, tudo indicava que ela tinha idade para ser quase sua mãe. E ele conversou com ela. Ela disse seu nome. O nome dela, Mariângela, tinha seus 57 anos de idade, uma coroa jovem muito linda, muito bonita. E ele começou a falar, a conversar certas coisas. E ela lhe dava conselhos como se fosse uma mãe. Inclusive, sem ao menos perceber, ela o chama pelo nome. E ele diz: como você sabe que esse é meu nome? E ela disse: não, eu sou uma pessoa bem resolvida, tenho casas em alguns lugares e já tinha muito ouvido falar de você. Mas mal sabia ele quem era essa mulher. Depois ele até encontra com essa mulher na sua casa, na casa dele. Ela aparentemente era uma mulher solteira, que nunca tinha casado, nunca tinha tido marido, nem filhos. E ali começaram uma amizade. Marcos viu em Mariângela uma mãe, mas não só uma mãe, como também uma esposa. Da amizade surgiu também um relacionamento amoroso. Relacionamento esse que durou em torno de 6, 7 meses. Mas o relacionamento não acabou por briga, não acabou por causa da diferença de idade, nem coisa parecida. Eles até planejavam que iam noivar e casar. Misteriosamente, Mariângela sumiu da face da terra. Ele percebe que há semanas ela não ligava para ele. No mesmo lugar onde ele podia encontrá-la, já não havia mais. Mariângela um dia disse que trabalhava num local ali perto no centro da cidade. Mas ele foi até o local e perguntou, e disse que lá nunca trabalhou e nem trabalha nenhuma Mariângela com a descrição que ele tinha dado. Ele vai até a casa dela e lá atende um rapaz de mais ou menos 30 anos de idade e diz para ele assim: jovem, aqui nunca morou nenhuma Mariângela. Eu nunca vi essa mulher que você estava falando. E detalhe, o curioso é que ela sempre ia para os encontros de cor vermelha. E ela falava assim, e ele até estranhava isso, porque vermelho? Ela fala: não, eu gosto muito dessa cor vermelha. Mariângela gostava de usar vestido vermelho, ou então uma blusa ou uma calça vermelha. Até suas roupas íntimas também eram da cor vermelha. E ela falava para ele, era a cor da paixão. Nesse momento, Marcos fica depressivo, se entrega, Marcos não bebia, não fumava, mas começou a comer compulsivamente e emagrecer muito. Se bem que
Depressão tem sintomas antagônicos e ele tinha esses dois sintomas, ou comia demais ou não queria comer e emagrecia em decorrência disso. Marcos ficou onde foi parar. Marcos amava Mariângela, venerava aquela mulher que parecia a mulher perfeita para ele, que ele nunca tinha encontrado. Nem a diferença de idade fez com que ele deixasse de amá-la, até que ele achava Mariângela uma mulher bela apesar da idade. Mas ele achou perfeita demais. E realmente, mulheres iguais a Mariângela eram praticamente inexistentes. De modo nenhum ela demonstrava algum defeito que pudesse comprometer o relacionamento. Passa-se um tempo, os dias, o ano. Ele está ali naquele terminal, no centro da cidade, onde encontra uma mulher um pouco mais jovem que Mariângela, mas muito parecida com ela. Também loira, olhos verdes, e também estava com a mesma roupa do estilo da banda Ruge. Aquele vermelho com os véus, com aquela roupa que o grupo Ruge usava em seus shows. E ele sentou e conversou com ela. E ele conversou o nome dessa mulher, Larissa. Larissa tinha seus 28 anos de idade. Era também muito linda, um pouco gordinha, tipo, fazendo até lembrar a Fantine, que era integrante desse grupo Ruge. E ele também achou ela muito bonita, muito atraente, muito simpática. E ali para frente começaram a se conhecer melhor, trocaram telefones, trocaram e-mails. Até porque também mulheres nesse naipe, meia assim gordinha e loirinha, fazia o estilo de Marcos. Marcos então começou a esquecer Mariângela aos poucos. E começaram a namorar. E namoraram e tal. E Marcos decide perguntar: por acaso você tem alguma mãe que se chama Mariângela? E ela diz: eu nunca conheci essa mulher. Afinal de contas, eu nem tenho mãe. Minha mãe faleceu antes mesmo que eu... no momento quando eu vim ao mundo, ela faleceu no meu parto. Eu não tive uma mãe. Fui criada pelo meu pai, por minha madrasta. E, infelizmente, eu tenho esse vazio dentro de mim. Então, ele conversou com Larissa. Larissa também muito inteligente, também parecia uma mulher perfeita, fazia tudo para agradá-lo de forma sentimental. Mas esse relacionamento também não teria que durar pouco. Larissa também desaparece de forma misteriosa. Um dia, um dos seus parentes faleceu e ele está no cemitério. E ele está ali prestando as últimas homenagens a seu tio, que tinha falecido naquele momento. E de repente, numa das tumbas que estava ali, ele vê a foto de Mariângela. Ali embaixo, a data de nascimento e falecimento da mesma. E ele olha e diz: o que essa mulher está fazendo aqui? No momento, ele vê essa moça loira que estava ali e coloca flores no túmulo de Mariângela e diz: essa aqui é minha mãe. Ela faleceu já há algum tempo e hoje eu sinto falta da pessoa dela. Mariângela tinha falecido aos 53 anos de idade, falecido já há quase um ano, e ele estava vendo a imagem dessa pessoa. Num piscar de olho, essa pessoa vai embora e vê. Ela não era Larissa, a pessoa que ele viu. Tinha um outro nome. O nome dela, Mariana. Também que era filha de Mariângela. E ele começa a ver: quem será essa pessoa que estava falando comigo? No mesmo momento que ele conversava com Mariângela, na época que estavam namorando, ele tinha uma balada que ele tinha marcado para ir. Porém, ele não foi enquanto estava se encontrando. Se afastou de amigos que o arrastavam para coisas erradas.
se afastou de pessoas que não acrescentavam absolutamente nada na vida dele. O mesmo aconteceu quando ele começou a namorar essa outra moça loira que supostamente era a filha de Mariângela. Então ele descobriu que no momento aqueles rapazes gostavam de pegar uma mulher aqui, uma mulher ali, e descobriu que aqueles rapazes morreram com doenças sexuais. Outros amigos dele foram mortos porque mexeram com gente errada e foram vítimas de violência. Ele se livrou de coisas tenebrosas que estavam para acontecer enquanto estava envolvida com essas duas mulheres. Muita coisa se diz, né, que na verdade essas duas mulheres eram anjos de luz, mas na verdade quem eram essas mulheres que o salvou de todos os perigos eminentes? Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Gente, isso é mais uma história sobrenatural, né? Essa Mariângela, na verdade, é uma pessoa que ele viu, que ele nem fazia ideia que já tinha morrido, né? Só foi descobrir no dia que ele foi no cemitério, onde ele viu a foto dela em uma daquelas tumbas, né? E viu também uma outra moça loira que levou flores e falou que Mariângela foi mãe dela. E realmente, ele, né, no momento que ele estava namorando com essas mulheres, ele foi livrado de algumas coisas, coisa até perigosa que eu não contei aqui. Porém, o que eu posso dizer? Eu não entendo muito desse negócio, não é muito minha área, mas assim, eu posso dizer, a segunda mulher, acredito não ser humana, não ser uma pessoa humana. Na verdade, foi um anjo de luz que livrou ele dessas coisas, porque antes dele conhecer a Mariângela, essa outra mulher loira, ele era uma pessoa totalmente entregue à coisa errada, né? Porque ele sentia um vazio dentro dele, porque ele já tinha 32 anos e não tinha ainda casado. Irmãos e irmãs dele já tinham casado, formado família, tinham vencido na vida profissional e sentimental. Ele, porém, venceu na vida também, mas só que na vida sentimental não. Ele ainda estava esperando. E o que aconteceu? Ele encontrou essas mulheres. Provavelmente possa ter sido uma imaginação dele também. Provavelmente ele imaginou essas mulheres que estavam ali, mas contra fatos não houve argumento. Realmente, a primeira mulher, Mariângela, existiu, porém já não estava viva. O que ele viu foi simplesmente uma imagem perto dele que o salvaguardou de todo quanto é perigo. E a cor vermelha, eu não expliquei aqui na história, segundo elas, significava paixão e proteção, que não foi mencionada durante a história. Por que a cor vermelha? Por que todo encontro que ele ia, elas estavam exatamente de cor vermelha? Aquele vermelho, tipo aquela roupa que o grupo Rude usava, que é uma calça vermelha e aquela blusa meia babada de vermelho. Por que elas usavam essas roupas? E aí explicou que realmente essa cor, segundo elas, significava proteção e paixão. Realmente ele se apaixonou por essas mulheres. Ele até se deprimiu, né, por causa disso. Bem, comenta aí qual a opinião de vocês em relação a essa história. Bem, eu vou me despedindo por aqui, como eu venho dizendo, eu prometo melhorar cada dia. Entre outro mais, é isso aí. Fiquem com Deus e até a próxima.